Vamos lá, então. Deixa o resto do pessoal entrar. Bom, vamos continuar então, gente. Que aí, deixa eu ver se alguém tá com dificuldade de entrar no grupo, sinalizou alguma coisa. Aí, gente, eu sempre mando, deixa eu só responder aqui. Vamos lá então, queridos. Eu sempre mando para vocês o link de todas as nossas aulas. Eu já mando direto lá no grupo, que eu acho que é mais fácil do que eu acabar a aula, a primeira aula, mandar o outro link. Então, assim, eu sempre mando todos os links lá. Provavelmente vai chegar um momento que eu vou mandar para vocês 3 links de aula, tá? 2 de 40 minutos e mais um que a gente fica mais uns 20 minutos, ok? Mas aí vocês sempre acessam primeiro que eu mandar, depois o segundo, depois o terceiro. Porque como eu mando todos de uma vez, pode causar uma certa confusão e vocês acabarem acessando o link da segunda aula ao invés da primeira, e aí realmente existe uma certa dificuldade para poder entrar, né? Mas eu sempre mando assim para a gente poder ter mais celeridade nessa interrupçãozinha que a gente tem aí nos 40 minutos. Bom, mas vamos lá, gente. Próximo princípio que a gente vai estudar é o princípio da disponibilidade da execução. O que quer dizer esse princípio da disponibilidade da execução? O exequente, ou seja, o credor, ele tem o direito de desistir de tudo ou de parte da execução, tá? Independentemente da anuência do devedor, ou seja, independentemente da anuência do executado. Ingressei com um processo de execução na justiça, gente. E aí, então, eu olhei aquilo ali na primeira diligência do oficial de justiça, ele foi lá na casa do executado, chegou lá, ele fez uma certidão dizendo que o executado não tinha nada, só tinha os bens que guarneciam a residência. Isso é muito comum, tá? Chegou lá na casa do executado e falou assim: é, declaro, certifico para os devidos fins que estive na casa do executado fulano de tal, que me franqueou a entrada ao seu imóvel, e chegando lá, constatei que não haviam bens passíveis de penhora. O imóvel é extremamente simples e possui apenas uma cama, uma geladeira, uma televisão, um armário, um fogão de 4 bocas, cuja uma trempe não funciona, tá? Uma máquina de lavar velha com sinais de ferrugem. Ou seja, ele lista todos os bens e a pessoa não tem nada, gente. E a gente vai ver futuramente, né, posteriormente, que os bens que guarnecem a residência do executado não podem ser penhorados, a não ser aqueles de elevado valor. Televisão velha, geladeira velha, gente, ou que ultrapassem as necessidades normais, tá? Se a pessoa tem só isso, né, ou tem uma televisão em casa apenas, a televisão pode ser até boa, mas só tem uma televisão em casa, não vai penhorar.
tá? A gente vai ver isso depois. Mas, enfim, aí chegou, então, a certidão do oficial de justiça, eu fui ler essa certidão, falei, ai, quer saber de um trem? Vou desistir dessa execução. É possível? É possível. Sem anuência do devedor do executado? Sim. Eu só vou precisar, gente, da anuência do executado em uma situação, tá? Eu só vou precisar da anuência, ou seja, da concordância do executado, se o executado já tiver apresentado defesa, e essa defesa, gente, ela não versar a respeito de questões processuais. É o que está descrito no artigo 775. O artigo 775, ele vai dizer que o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas. Só que, na desistência da execução, vai ter que ser observado o seguinte: vão ser extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas a respeito de questões processuais, tá? O que é impugnação e embargos? A impugnação, a gente vai estudar, ela é a defesa do executado no cumprimento de sentença. E os embargos, gente, a execução ou embargos do devedor, eles constituem a defesa do executado no processo de execução. Se essa defesa, gente, ela versar apenas a respeito de questões processuais, por exemplo, intimação que não foi válida, citação que não foi válida, diz respeito a algum prazo processual, tá? Se ela disser respeito apenas a questões processuais, pode ser extinto aí a execução ou o cumprimento de sentença, independentemente da concordância do executado. Agora, se na defesa do executado, gente, ele alegar questões de direito, tipo pagamento, transação, novação, alguma dessas questões, tá? Se dação em pagamento, se ele alegar alguma dessas questões de direito, ele precisa de concordar com a desistência da ação de execução ou do cumprimento de sentença. Por quê? Porque, olha só, gente, suponhamos que eu estou sendo demandada em juízo no cumprimento de sentença de uma obrigação que eu já paguei. Eu tenho, inclusive, o recibo, tá? Aí a pessoa foi e falou assim, nossa senhora, o que eu fiz? Eu estou aqui fazendo um cumprimento de sentença, mas a Roberta já me pagou. Vou desistir. Vai não. Vai desistir não, porque eu tenho comprovante de pagamento, vou mostrar aqui, e eu quero que essa pessoa que fez esse cumprimento de sentença, sabendo que eu já havia pago aquela obrigação, que ela seja punida. E como que é que ela vai ser punida, gente? Ela vai ser responsabilizada civilmente. Ela pode vir a ter que pagar, por exemplo, uma indenização para mim, em virtude do constrangimento que eu passei, sendo demandada em juízo em virtude de uma dívida já paga? Sim. Por isso que nesses casos que envolvem questões de direito, gente, na defesa do executado, ele já apresentou a defesa, envolve questões de direito, ele tem que ser ouvido para saber se ele concorda com a extinção, né, com a desistência aí da execução ou do cumprimento de sentença ou não. Porque dependendo das provas que ele tiver ali relativas ao direito dele, o exequente pode acabar, né, tendo que, inclusive, me pagar uma indenização, ele vai ser responsabilizado, tá? O mínimo, no mínimo, no mínimo, gente, isso é uma litigância de má-fé, no mínimo, tá? Então, no mínimo, ele vai ter que pagar uma multa, no mínimo. Professora, e Diga. vai ser um processo autônomo? Como vai Não, ser? não. Vai ser eu vou continuar nesse cumprimento de sentença, eu vou dar seguimento a ele. O juiz, né, dependendo das minhas alegações, o juiz muito provavelmente já vai estipular essa questão da obrigação de indenizar, enfim, isso vai ser discutido nesse próprio processo e tudo vai ser resolvido no processo, nesse mesmo processo. Não precisa de um processo autônomo para discutir isso, não.
Ok. Tá? Na minha impugnação, eu já vou demonstrar que houve esse pagamento e tudo. A gente vai estudar que a responsabilidade em relação ao processo de execução e ao cumprimento de sentença, ela é objetiva, ou seja, ela independe de culpa ou dolo, basta que seja comprovado dano, conduta e nexo de causalidade. Comprovou prejuízo, comprovou a conduta, ou seja, que aquela pessoa praticou aquele ato, e comprovou o nexo de causalidade, ou seja, a ponte entre a prática do ato e o prejuízo, tem que indenizar. Tá? Então, eu discuto isso na própria impugnação e resolvo tudo isso nesse processo mesmo. Beleza, Aline? Beleza, professora, obrigada. Nada. O próximo princípio, gente, que a gente vai estudar é o princípio do contraditório. Básico, né? Vocês já viram em Teoria Geral do Processo esse princípio com a professora Michele. O que diz respeito, o que diz esse princípio? Esse princípio diz o seguinte, que é necessário que as partes estejam em simétrica paridade, tá? Para que elas possam ali litigar em juízo em igualdade. Então, o autor pede e o réu impede. Esse é o contraditório, a possibilidade de ambas as partes litigarem em juízo em simétrica paridade, uma pedindo algo e a outra impedindo. Basicamente, gente, seria o desenho de duas setas, uma virada para a outra, tá? E que a seta de cá demonstra uma resistência à seta de cá. Isso é o princípio do contraditório, né? Um outro princípio que a gente vai estudar, que é extremamente importante, é o princípio da nulla executatio sine titulo. O que quer dizer esse princípio? Não existe execução e nem cumprimento de sentença, tá, gente? Sem existência de título. É absolutamente importante para que a gente possa dar início ao cumprimento de sentença ou a uma execução, que exista um título executivo, tá? A gente vai estudar os títulos executivos, acho que talvez já na próxima aula ou na outra aula, na aula da outra semana a gente estuda os títulos executivos. Eles estão lá no artigo 515, os títulos executivos judiciais, e os extrajudiciais estão lá no artigo 784, tá? E aí, se esses títulos não existirem, não tem como a gente dar início ao cumprimento de sentença, nem à execução. O que quer dizer isso? Que se, por exemplo, tá? Você contratou uma pessoa para poder pintar a sua casa e esse contrato foi só de boca, você não fez um contrato bonitinho, ela assinou o contrato com a presença de duas testemunhas. Se você não fez isso e a pessoa não cumpriu, não pintou, você pagou ela e a pessoa não pintou a sua casa, você não tem como executar direto. Você primeiro vai ter que entrar na justiça com uma ação de obrigação de fazer, ter uma sentença de procedência do pedido em relação a essa ação de obrigação de fazer, em relação a esse pintor que deixou de pintar a sua casa, e aí, se esse pintor devidamente intimado não pintar a sua casa, aí você vai dar início ao cumprimento de sentença. Porque aí você já tem o título, ou seja, a decisão do juiz dizendo que ele tem que pintar a sua casa. Agora, se você tratou com ele só de boca, não tem nada, você não tem título, então não tem como você executar direto. Você primeiro precisa fazer o processo de conhecimento para depois fazer o cumprimento de sentença. E se eu tivesse o título, professora, se eu tivesse um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas, eu já poderia direto entrar com o processo de execução? Sim, por quê? Porque aí você tem título, tá? Se você não tiver título, não existe processo de execução nem cumprimento de sentença. É isso que diz esse princípio da nulla executatio sine titulo. A execução, gente, ela é nula se não houver o título executivo aí subsidiando essa execução, tá? E mais, esse título, ele tem alguns requisitos que a gente vai estudar, que ele deve ser líquido, certo e exigível, tá? Então, essas são as exigências com relação aos títulos executivos. Próximo princípio, gente, da atipicidade e adequação dos meios executivos, tá? Esse princípio, ele diz o seguinte, que para cada espécie de execução, de obrigação, existe uma
execução e um cumprimento de sentença diferentes. Nós já falamos a respeito disso quando a gente falou lá do segundo princípio que nós estudamos, ou seja, lá do princípio da efetividade, da execução forçada, do resultado ou desfecho único. Então, esse princípio, ele mais uma vez vem reforçar que, existindo obrigação específica, a execução ou cumprimento de sentença também devem ser específicos, tá? Tem um procedimento próprio para cada tipo de obrigação. Princípio da lealdade, gente, é o próximo princípio que a gente vai estudar. Vocês também já estudaram o princípio da lealdade lá em Teoria Geral do Processo, e o princípio da lealdade, ele é muito explícito dentro do processo de execução. O que quer dizer esse princípio da lealdade? Que as partes devem se portar no processo com probidade e boa-fé. O que quer dizer isso, gente? Eu não devo obstaculizar o processo, tá? De forma proposital. Eu não devo alegar questões no processo que eu sei que são inverdades. Eu não devo, gente, iniciar um processo, seja, né, a fase de cumprimento de sentença, seja o processo de execução, se eu sei que aquela obrigação está devidamente cumprida. É o básico, gente. As partes têm que se portar no processo, aí, gente, sendo leais e tendo boa fé, né? Basicamente é isso, tá? Professor, esse princípio está ligado com a subjetividade da pessoa, então. Tá ligado com a subjetividade da pessoa, e no caso do processo de execução, a gente vai ver que existem algumas especificidades com relação a ele. Tipo, se a pessoa, o devedor, foi devidamente intimado, tá? Para poder apresentar bens passíveis de penhora e cria resistência, ele está violando o princípio da lealdade. Se, por exemplo, o devedor, ele esconde o patrimônio dele, começa a se desfazer do patrimônio dele para poder frustrar as expectativas do credor, ele também não está agindo com lealdade processual. Então, existem critérios subjetivos da conduta e do devedor, mas existem critérios, assim, um tanto quanto objetivos no viés de atuação do Poder Judiciário. Tá? Que o Judiciário, ele enxerga determinadas situações que ele fala, isso aí é ausência de lealdade. Tanto é que a gente vai estudar um desdobramento da questão da lealdade processual, que é o ato atentatório à dignidade da justiça, tá? É exatamente essa questão de esconder bens, transferir bens para outras pessoas, isso é um desdobramento da lealdade. E isso é punível com multa dentro do processo de execução e do cumprimento de sentença. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Beleza, Aline? Está lá no artigo 774, tá? E aí essa multa, ela é até 20% do valor atualizado do débito em execução. Então, assim, essa questão do ato atentatório à dignidade da justiça é um desdobramento aí do princípio da lealdade. E aí a gente tem critérios bem objetivos de identificação desse ato atentatório, né, dessa infringência ao princípio da lealdade, lá no artigo 774. Beleza? Ok, professora, obrigada. Nada. Próximo, gente, eu já adiantei um pouquinho aqui para vocês, é o princípio da responsabilidade da execução, né? Eu expliquei para vocês que a responsabilidade, ela é do credor, tá? E essa responsabilidade, ela é objetiva. Então, a responsabilidade do processo de execução e do cumprimento de sentença é do exequente, é do credor, e ela é uma responsabilidade objetiva, ou seja, ela não depende de dolo ou de culpa, tá? Culpa em sentido amplo, gente, ação ou omissão voluntárias e conscientes, ou seja, o dolo, ou o ato praticado mediante negligência, imprudência ou imperícia, que é a culpa em sentido estrito. Não precisa da comprovação desses elementos para que seja ali identificada a responsabilidade, por exemplo, do credor do exequente, tá? E para que ele seja efetivamente, por exemplo, condenado ao pagamento de uma indenização em favor do executado.
é necessário apenas a comprovação do dano da conduta e do nexo de causalidade. Ok? Então, se o exequente, por exemplo, está demandando uma dívida que já está paga, ele vai ser responsabilizado? Vai. Ah, mas eu esqueci, é porque muita coisa na minha cabeça, ok, problema seu. Esqueceu? Beleza, problema seu. Isso não me interessa. Teve sua conduta? Teve. Teve dano? Efetivo prejuízo? Sim. Esse prejuízo pode ser, inclusive, de cunho moral, tá, gente? O constrangimento, a ofensa ao direito de personalidade. Ok? Não precisa nem ser de cunho material, tá? Muitas vezes é de cunho material, porque às vezes, dependendo da situação, já chegou no momento de bloqueio de conta bancária, a gente vai estudar, né, a penhora online, tá? Mas muitas vezes o constrangimento passa só pelo viés ali do dano moral, tá? Vai ter condenação do mesmo jeito? Vai ter, tá? Então, teve a conduta, praticou o ato, pratiquei. Teve o dano, efetivo prejuízo, de cunho moral ou material? Teve? Teve. Tem a ponte ligando a conduta e o dano, ou seja, o nexo de causalidade? Teve. Pagar a indenização. Ah, mas eu não tive a intenção. Não me interessa. Ah, mas é porque eu sou ruim mesmo e eu quis praticar o ato. Não me interessa. Beleza, gente? Prejudicou, pagou. Basicamente é isso. Professora, Fala. se o prejuízo atinge terceiro, ele não tem esse título executivo. E aí? Como Aí assim? ele. Me dá um exemplo para eu poder enxergar o que você está me perguntando. E atinge terceiro. Você está falando uma Por pessoa que exemplo, comprou o quê? Me fala. isso, vamos supor que a pessoa agiu por falta de responsabilidade mesmo, né? E aí vem a me causar algum prejuízo, então eu tenho ali um contrato que a gente firmou e tudo. Aí, porém, que terceiro precisava que ele efetivamente assim me pagasse ou fizesse aquele trabalho, que ele também ia se beneficiar, né? Aí a pessoa não fazendo trabalho para mim, a outra pessoa também não tem como se beneficiar. Não sei se você está Hum, entendendo. Aí vem a mais ou prejudicar ela menos. também. Eu tô entendendo assim, mais ou menos. Vamos supor, uma pessoa depende de você e você depende da conduta do... É Isso, isso? Não, o do terceiro em devedor. relação... Não, em relação ao devedor, o terceiro, nesse caso, não teria nenhuma relação entre eles de pedir indenização, nada, não. Seria basicamente, se fosse o caso, o terceiro entrar contra você e você entrar contra o devedor, entendeu? Mas o terceiro Entendi, entrar direto contra o devedor, nesse caso, nesse exemplo que você está me dando, não. entendi. Agora, existe. Ah, Pode falar, Aline. na fase de execução, não tem como. Então, isso que eu ia te falar, depende da relação que foi estabelecida com esse terceiro. Olha só, se, por exemplo, tá? O terceiro ele está vinculado ao executado e não ao exequente, se o terceiro está vinculado ao executado e não ao exequente, ele tem direito de exigir alguma coisa do executado, do devedor? Tem. Mas se o vínculo do terceiro é com o exequente, a relação jurídica é só entre os dois, entendeu? Então, você está me falando, por exemplo, que o exequente depende de uma conduta do executado. E aí, isso está prejudicando a conduta dele para com um terceiro. Ele pode justificar isso no processo, inclusive, para poder, talvez, até conseguir uma indenização maior, uma vez que ele já está sendo demandado em juízo, por exemplo, por esse terceiro? Sim. Mas esse terceiro entra direto contra o executado? Não. Por quê? Porque o vínculo jurídico dele é direto com o exequente. Ficaria até complicado, entende? Esse terceiro entra Sim. direto contra o executado, já que ele nem sabe que esse terceiro existe. Agora, tem um outro caso, tá? Que o terceiro tem vínculo direto com o executado. Olha só, vamos supor que o Hamilton, ele está sendo executado, ele tá tem uma execução em face dele de um cheque, tá? Que ele ficou devendo. E aí, o que que acontece? O Hamilton, para poder frustrar o credor desse cheque, o cheque é um cheque alto, tá? De um valor alto. Ele começa a transferir os bens dele para a Mariana. E aí ele transfere todos os bens dele para a Mariana, tá? Transferiu tudo para a Mariana, ficou sem bem nenhum, ok? Ok. No curso de uma ação, tá?
de uma ação de execução. O que é que vai acontecer? O exequente, ele vai alegar que isso constitui fraude à execução, a transferência de bens, ela foi onerosa, gratuita, transferiu os bens, né, para a Mariana, ficou numa situação de insolvência, ou seja, ele tem mais dívida do que patrimônio, na verdade ele não tem mais patrimônio nenhum, e aí o que vai acontecer então? O exequente vai atrás do terceiro, tá, por meio do judiciário, para poder pegar esses bens que eram do Hamilton. Aí o que vai acontecer? Vamos supor, gente, que o terceiro, então, ele fica no prejuízo, tá? Vamos supor que essa transferência de bens, ela não fosse gratuita. Vamos supor que a Mariana tivesse comprado os bens do Hamilton. O Hamilton colocou um preço muito baixo, a Mariana achou que estava fazendo negócio da China, achou que fosse aquele negócio assim mais maravilhoso do mundo, tá? Que fosse a oportunidade da vida dela e comprou os bens do Hamilton, ok? Ok. Só que o Hamilton estava né, sofrendo um processo de execução, a Mariana não sabia da existência desse processo, nem nada, foi lá e comprou os bens do Hamilton, o Hamilton ficou numa situação ali de insolvência, ou seja, não tem mais bem nenhum e tem um tanto de dívida. O que aconteceu? Eu sou a credora do Hamilton, eu sei que ele vendeu os bens para a Mariana, o que eu vou fazer? Vou alegar para o juiz que existiu uma fraude à execução, vou comprovar isso para o juiz, né? Essa questão do Hamilton ficar sem bem nenhum e vender tudo para Mariana. Vou em cima dos bens que foram vendidos para Mariana, tá? Vou pegar esses bens que foram vendidos para Mariana para poder garantir o meu débito, né? O direito que eu tenho de crédito, e a Mariana depois vai ter que se entender com o Hamilton. Mas, coitada da Mariana, ela tinha boa fé. Problema dela. Aqui também, gente, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar. Esse semestre a gente vai preocupar com o exequente. Então, em algumas situações, a gente vai ver que o terceiro vai sobrar igual um gilozinho na janta, tá? De verdade. A gente vai ver que o terceiro, ele vai ficar lá sobrando. É problema nosso? Não. Por quê? Porque esse semestre vocês são advogados do exequente. Então, vocês vão ver aquilo que é melhor para o exequente. Ah, mas e o terceiro? Coitado do terceiro, e aí? O terceiro pode? Gente, o terceiro é o terceiro, tá? Ele vai ter problemas para resolver muitas vezes com o devedor? Vai. Mas vínculo direto com o devedor, Aline, eu só consigo vislumbrar nessa situação, em que o devedor transfere ou vende bens para o terceiro, tá? Em outras situações, quando o terceiro é prejudicado por um ato praticado indiretamente, né? Ele é prejudicado indiretamente por um ato praticado pelo devedor, ele não tem vínculo com o devedor, o vínculo dele é com o exequente. O que vai acontecer é que o exequente vai demonstrar isso no processo e talvez ele consiga, quem sabe, aumentar o valor da indenização em virtude disso. Beleza? Ok, professor. Deu para entender? Deu sim. Então, não, basicamente, para estar pedindo alguma indenização em questão da responsabilidade, eu tenho que estar vinculado mesmo com o devedor. Sim. Fora isso... Sim. Dano indireto, não. Dano indireto, nesse caso, não. Tá? A gente sabe que existem alguns tipos de dano indireto, né? O dano reflexo, por exemplo, mas não nesse caso. Nesse caso, não configura dano reflexo, não. Não teria como a gente pleitear uma indenização em virtude de dano reflexo, não. Não tem vínculo. Pensem sempre, gente, numa das primeiras aulas que vocês tiveram de obrigação, que você tem o credor, o devedor e o vínculo jurídico. Se você não tem vínculo jurídico entre o terceiro e o devedor, ou o terceiro e o credor, não tem como você estabelecer ali uma relação entre o terceiro e o devedor ou o terceiro e o credor. Tem que haver um vínculo jurídico entre eles, entendeu? Beleza? Ok, professora. Mais uma vez a obrigação, que aí a gente lembra um pouquinho também.
Bom, gente, e aí o princípio da responsabilidade da execução, ele está disposto lá no artigo 776 do Código de Processo Civil, tá? E diz que o exequente ele vai ser obrigado aí a ressarcir ao executado os danos que este efetivamente sofreu, se a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução, tá? Então, a gente acaba essa parte principiológica, a gente fala um pouquinho dos deveres do juiz, esses deveres do juiz, eles estão dispostos lá no artigo 772, o juiz ele tem uma atuação muito grande no processo de execução, tá? Ele pode, a qualquer momento, determinar que as partes compareçam em juízo, ele pode advertir o executado que a conduta dele pode constituir ato atentatório à dignidade da justiça, então ele chama mesmo o executado e fala assim, ó, executado, o negócio é o seguinte, você ficar escondendo bem, você sabe que isso aí é ato atentatório à dignidade da justiça? Eu vou te punir com uma multa, tá? E tem inclusive um caso, gente, muito interessante mesmo, real. Deixa eu só terminar essa parte aqui que eu vou contar para vocês, tá? De ato atentatório à dignidade da justiça. E determinar também que os sujeitos que forem indicados, por exemplo, né, pelo exequente, eles forneçam informações gerais relativas ao objeto da execução, a documentos, dados que eles têm em seu poder, tá? Então, ele pode determinar, inclusive, que pessoas que têm conhecimento de questões relativas à execução compareçam em juízo e prestem esses esclarecimentos. Mas só para poder falar aqui, só terminar o artigo 773 também, que fala a respeito da atuação do juiz. Então, o juiz de ofício ou a requerimento da parte, ele pode determinar também as medidas necessárias à ordem do cumprimento de entrega de documentos e dados, tá? O que quer dizer isso, gente? O juiz pode determinar o mandado de busca e apreensão. Esse mandado, inclusive, a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, se houver a necessidade, pode conter ordem de arrombamento. Essa ordem de arrombamento terá a presença de policiais, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais adiante. Mas só para poder falar aqui para vocês a respeito da questão do ato atentatório, a dignidade da justiça, e a gente encerra. Então, a gente parou no 4, execução e título executivo, tá? O que acontece, gente? Nós temos um caso lá no Núcleo de Prática Jurídica. Eu sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica lá da faculdade, né? E aí, vocês vão, inclusive, depois fazer estágio lá comigo. O que aconteceu, gente? A gente tem um caso lá, e esse caso foi o seguinte: um moço, ele estava dirigindo, né, o carro dele, e aí ele tinha tomado umas e outras, e aí ele bateu no muro de uma igreja, tá? Lá no bairro dele. E aí esse muro dessa igreja caiu. E aí ele foi acionado pela Mitra Arquidiocesana, que é a instituição que mantém as igrejas, né, aqui em Belo Horizonte, acho que em Minas Gerais, se não me engano, tá? E aí ele foi acionado, então, numa ação de indenização por danos materiais, ou seja, ele tinha que pagar os custos relativos à reconstrução do muro da igreja, e quebrou bastante, tá? O que aconteceu, gente? A gente acompanhou esse processo, né? Fizemos a contestação dele, mas não tinha como, ele tinha que pagar. Não tinha explicação, né? Mas fizemos a contestação dele, tudo. Ele foi condenado em primeira instância, a gente nem chegou a recorrer, não tinha onde recorrer, e fazer recurso só para poder protelar o feito não é uma opção para a gente. Então, o que aconteceu? Ele foi condenado a pagar o valor relativo ao conserto do muro. Se eu não me engano, deu uns 10 mil reais, tá? Mais ou menos. E aí, como ele não pagou de forma espontânea, a Mitra Arquidiocesana, então, ela iniciou o procedimento de cumprimento de sentença em face desse nosso cliente, tá? E aí, o que aconteceu, gente? Ele foi devidamente intimado de forma pessoal, porque a Mitra deu início a esse cumprimento de sentença mais de um ano depois. A gente vai ver que tem uns prazinhos em que a pessoa ela pode ser intimada pessoalmente ou na pessoa do seu advogado. Então, ele foi intimado pessoalmente e apareceu lá no núcleo 2 anos depois do trânsito em julgado da decisão. A gente nem lembrava mais do caso dele, ele apareceu lá no núcleo. E aí falou assim, porque eu recebi aqui uma intimação que eu tenho que pagar esse valor no prazo de 15 dias, e eu não tenho dinheiro e tal, o que vai acontecer? Aí a gente sentou, explicou para ele, os alunos explicaram para ele, falou assim, olha, vai acontecer o seguinte,
O oficial de justiça vai na sua casa, se você não pagar esse valor, ele vai sofrer um reajuste, porque tem a correção monetária, os juros, né, gente? E aí vai ter uma multa de 10% em cima desse valor, se você não efetuar o pagamento em 15 dias, e além disso, vai ter também um acréscimo de honorários advocatícios também de 10%. Então, esse valor vai aumentar pelo menos, além da correção monetária dos juros, 20%. Então, a gente sugere que o senhor, né, pense aí, às vezes a gente faz uma proposta de parcelamento, quem sabe, alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim, não, então vamos parcelar o débito, né? Vamos ver se eles aceitam o parcelamento do débito e tudo. E a gente pediu, então, que fosse aceita o parcelamento do débito. Não tem previsão legal em relação ao cumprimento de sentença ser feito parcelamento. Na execução tem, na execução de título executivo extrajudicial tem, mas o artigo é bem explícito dizendo que não cabe no cumprimento de sentença. Mas a gente fez para poder tentar. E acabou que deu certo. O juiz, então, deferiu, tá? Só que nesse meio tempo, gente, entre a gente conseguir fazer o parcelamento do débito, porque ele também não tinha dinheiro para poder dar de entrada e tudo, passou o período dos 15 dias, tá? Relativos aí ao pagamento, né? Que ele deveria fazer esse pagamento, sem a multa e sem os honorários. E aí o oficial de justiça, então, foi na casa dele, tá? E aí o oficial de justiça chegou lá na casa dele, ele não atendeu o oficial de justiça, e me ligou, falou assim, o oficial de justiça veio aqui em casa. Aí eu falei assim, deixa ele entrar na casa do senhor. Não, não vou deixar ele entrar, não, vou ameaçar ele. Eu falei, não faz isso. Se eu fizer isso, isso vai ser considerado conduta atentatória à dignidade da justiça e eu vai ser punido com uma multa de até 20% em cima do valor atualizado da execução. Então, não vai ser interessante para o senhor, porque já tem uma multa aqui de 10% e honorários de 10%. Em cima do valor integral, ainda vai ter mais uma multa de 20%. Esse valor vai ficar muito grande, muito alto para o senhor. Não faz isso, deixa o oficial de justiça entrar. Ah, mas ele vai levar meu carro, ah, mas ele vai levar minhas coisas, não vou deixar, não. Falei, não faz isso. Mas, enfim, né, gente? Às vezes a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí, o que foi que aconteceu, então? O oficial de justiça voltou lá. Ele, então, falou com o oficial de justiça que estava armado, que ia dar um tiro no oficial de justiça. Tá? O que foi que aconteceu, gente? O oficial de justiça fez a certidão, descrevendo tudo o que aconteceu, inclusive que o cliente havia ameaçado ele de dar um tiro nele. Olha que coisa mais maravilhosa, tá? O juiz, então, verificou que aquilo ali constituía ato atentatório à dignidade da justiça, enfiou uma multa de 20%, o oficial de justiça deu ordem para o oficial de justiça retornar, inclusive com reforço policial, o oficial de justiça retornou na casa dele com reforço policial, entrou dentro da casa dele, viu que não tinha nada para poder penhorar, ele já tinha tirado o carro de casa, não tinha nada para poder penhorar nem nada, o carro parece que não estava no nome dele, enfim, tá? Então não tinha nem registro no Detran, e aí acabou que, no final das contas, o oficial de justiça entrou na casa dele, fez o que tinha que fazer, mas como ele já tinha ameaçado, ele ganhou de presente aí uma multa, tá? De 20% em cima do valor atualizado da execução. Olha que coisa fantástica, coisa maravilhosa. Aí ele ligou lá no NPJ, depois falou assim, doutora, bem que a senhora falou, né? Eu tinha que ter deixado o oficial entrar, né? Eu falei assim, é. E agora, doutora, como é que faz? Eu falei assim, agora, numa proposta de parcelamento, eu vou ter que incluir a multa que o senhor foi condenado. Ah, mas não vou pagar a multa. Eu falei, vai sim. E aí, gente, o processo está rolando ainda, sabe? Mas são essas questões, são bem interessantes. Gente, estamos no último minuto. Semana que vem a gente continua, tem a aulinha nossa, quinta-feira, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar no WhatsApp. Eu vou, assim que esse vídeo subir para o YouTube, eu já coloco o link lá no SF Web, tá bom? Paramos então no 4, execução e título executivo. Beijo enorme para vocês, para quem for aí, né, descansar no carnaval, bom descanso, para quem for trabalhar, bom trabalho. Beijos, fiquem com Deus, gente. Foi um prazer. Tchau.